Amém, queridos? Amém, aleluia. Estão felizes com Jesus? Amém? Amém, graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Apocalipse. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. É fácil de achar, né? Que é o último livro da Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim: e é o anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pelo menos o versículo 6 eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você tem ouvido? Ouvido. E você tem ouvido de ouvir? O que o Espírito Santo está falando ultimamente nessa igreja? Queridos, não é fácil. Aquilo que Deus está fazendo em nós, na igreja, no mundo, para compor o seu reino, às vezes parece que até é inviável. E as coisas que a gente começa a ver e fala, não, isso não vai dar certo. Mas Deus é Deus. Amém? Você crê assim? Que Deus é Deus. Nenhum dos seus propósitos será frustrado. Nenhum. Nem o propósito dele como reino e nem na sua vida será frustrado. Nenhum plano. Se você tem uma promessa para a sua vida, aguarde no Senhor. E faça com que ela seja realizada. Porque Deus não falha. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, mas não. Deus não vai falhar nas suas promessas. E nós estamos aqui então no tema de número 4. Nós estamos falando sobre integridade. Um dos nossos princípios como igreja. Para que seja desenvolvido um propósito em nós. Que é desenvolvimento do caráter. Já foi falado aqui o primeiro tema sobre solidariedade. E nós estamos dizendo isso para que isso seja colocado em prática. É o desenvolvimento do amor, para que o amor seja colocado em prática. Nós falamos tanto em amor de Deus, o amor de... Pastor, e cadê o amor dessa igreja? Cadê o amor dos irmãos? Cadê o teu amor? E nós falamos sobre solidariedade. Nós fizemos recentemente, 15 dias atrás, né? Um encontro aí numa chácara, foi muito gostoso, a maioria que estava. E muitos dos nossos irmãos não tem carro, não tem veículo. Mas nós queríamos que todos fossem. Então, ó, pode ir, todos irão, mas nós concentramos esforços para que todos fossem, porque era importante por aquilo que nós íamos vivenciar ali. Os irmãos que foram, concordam com isso? Amém, amém. Por aquilo que ouviram, por aquilo que foi ministrado,
para a vida da igreja, para a nossa vida. E foi muito importante, porque os irmãos que tinham carro falaram: no meu carro cabe mais uma pessoa, no meu carro cabe mais 2 pessoas. Eles foram solidários e ninguém ficou para trás. Todos aqueles que deram um nome, né, antecipadamente. Por isso que nós estamos nos preparando já para o acampa, para que não seja deixado para a última hora. Senão não tem jeito, não tem como se organizar. E aí aquelas pessoas que tinham dado nome, não, nós vamos, foram. Só quem deixou para falar no sábado mesmo, na última hora. Aí não tinha nem como alugar um carro, que era o nosso propósito. Brunão estava lá prontinho para isso, que se não desse a quantidade de carros aí, se alugaria um carro, alguma coisa, para que ninguém ficasse para trás. Mas só que no final da tarde não tinha como alugar o carro, então, infelizmente, não tem como. Mas se tivesse falado na sexta, teria dado para ir. Mas todos os casos, os irmãos aprenderam a isso. Falaram: não, no meu carro cabe. Termina um culto aqui, está chovendo. Alguns irmãos que vêm sem carro, eles se sentem desabrigados. Então nós que temos os carros, então nós vamos ceder o nosso carro, vamos levar eles até as suas casas, para que não tome chuva, porque é difícil você sair da igreja, uma bênção, glória a Deus, aleluia, os irmãos ali todos agasalhadinhos, entra no carro e vai para casa, e os outros irmãos, não. Nós somos solidários a essas pessoas, e na medida possível a gente leva assim. O segundo tema, nós falamos sobre maturidade, desenvolvendo o saber, o conhecimento. O pastor Júnior já começou uma nova turma de alunos aqui que vieram, se inscreveram, estão aí em torno de 10, né? Aí, uma nova turma querendo aprender mais do Senhor, mais da sua palavra. Tem que conhecer a palavra de Deus. Isso porque tem que ser maduro no conhecimento, maturidade. Então, a igreja está entendendo isso aí. Outro tema que já foi falado também foi sobre santidade, o desenvolvimento da pureza. E hoje nós vamos falar sobre integridade. E nós tomamos como base aqui a igreja de Sardes. Parece aqui um exemplo até ruim, mas é exatamente, nós aprendemos com os erros. Muitos erros. Às vezes nós queremos aprender com os acertos, mas os erros nos ensinam mais. Quando você erra, quando você faz algo errado, é que parece que te pesa mais, te custa mais, tem uma cobrança maior em cima de você. Então você aprendeu: opa, isso aqui eu não posso fazer mais errado. Passei com um sinal fechado, um semáforo fechado, veio uma multa. Opa, já sei, não posso errar mais. Não posso mais passar com o sinal fechado aqui, que eu vou ser multado. Depois vou perder a habilitação. E assim por diante. Nós aprendemos com os nossos erros. E Sardes aqui nos dá alguma lição aqui nesse sentido. E nós queremos aprender esse princípio de integridade. Que ser íntegro. Porque como igreja, nós temos que caminhar assim. Nós estamos ensinando. Pode ser que nem todos vão querer aproveitar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado e os caminhos que nós estamos dando como igreja. Eu cheguei nessa igreja, para onde é que ela caminha? Queridos, não tem como ficar explicando para você para onde vai para essa igreja aqui. Um dia perguntaram para mim aqui numa reunião, um rapaz que não está aqui: pastor, para onde vai essa igreja? Eu falei: para o céu. Para onde vai? Vai para o céu. Agora, nós estamos caminhando num sentido, nós queremos dar direção para isso. Nós temos visão, temos missão, temos metas, nós estamos criando uma identidade com a igreja, como Igreja Viva, estamos aqui. Se voltar aquele anterior aqui, que estava aqui como o outro anterior, por favor, que ele tem o
viva, isso, celebrar em família, edificar uma igreja, expandir o reino. Pastor Júnior explicou cada item desse lá no encontro que fizemos na chácara. Queridos, porque é exatamente isso, aonde Deus quer nos levar como igreja. O seu reino está sendo expandido. Depende de você? Depende. Mas se você não for, alguém vai no teu lugar. Alguém vai fazer a obra que cabia você fazer. Aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, se você não fizer, não é isso que vai frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus. Não é isso. Porque Deus vai levantar outros. Quando Elias pensou que estava sozinho, falou: Deus, ó, só sobrou eu aqui. E aí Acabe, Jezabel, todo mundo querendo me matar. Deus falou: você está por fora. Tem mais 1000 aí, olha. Mais 1000. Não era meia dúzia, não. Então tem outros, queridos, para fazer. Mas eu não quero ser relapso naquilo que Deus colocou na minha mão para me fazer. Não seja você a mesma coisa, de deixar de fazer aquilo que Deus está colocando para você fazer. Então, nós vamos caminhar como igreja. E aqui nós temos algumas coisas para aprender. Por isso nós devemos dar importância de sabermos aquilo que nós somos. O Júnior falou sobre identidade lá na chácara. Nós temos que saber aquilo que nós somos. Se eu perguntar para você, o que você é? Em Deus você vai falar: eu sou filho de Deus. Não é verdade? Eu vou falar: eu sou filho de Deus, porque está escrito que a todos quantos o receberam, ou seja, receberam a Jesus Cristo, lhes foi dado o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então você é filho de Deus, amém? Amém. Então nós vamos levantar as nossas vozes hoje, nessa noite aqui juntos, amém? Vamos ministrar juntos. Mas eu quero lembrar aqui uma passagem bíblica. Jesus, ele quando foi interpelado, ele estava no meio de publicanos e pecadores. Essas eram as pessoas que Jesus gostava de estar, dos necessitados. Aí veio os escribas, né, e os fariseus e começaram a questionar Jesus. Mas as pessoas que são seus amigos, que você gosta de estar, e Jesus então pega e cita 3 parábolas. Uma delas é a da ovelha perdida. Todo mundo lembra da ovelha perdida? Se não lembra, eu vou cantar. Eram 100 ovelhas. Todo mundo lembra, então não vou cantar. A outra parábola é da dracma perdida. Está lembrado da dracma perdida? Tem uma outra música, todo mundo sabe, né? Então não vou cantar. Mas tem uma terceira parábola que eu gostaria de comentar com vocês. É a parábola do filho pródigo. Do filho pródigo. Né? Aquele filho, vamos ver quais são as condições desse rapaz. Qual era a realidade desse rapaz que era filho de um homem rico. Está dizendo aqui que é uma parábola. Jesus está contando algo que não era real, mas que servia para ser aplicado na nossa vida, e principalmente para eles ali. E aí esse texto diz que esse jovem que era rico, porque o pai era muito rico, que tinha muitos empregados, ele tinha tudo na sua casa, tudo que ele pudesse querer comprar, ele tinha condições de comprar. Ele era querido pelos seus familiares, pelo seu pai, sua mãe, seus irmãos, era respeitado pelos empregados, pelos funcionários, por todos ele levava uma vida boa. Uma vida boa. Ele era feliz, né? Todo mundo imagina que uma pessoa que tem tudo, tá, uma vida tranquila, era feliz, não é uma pessoa feliz? A pessoa era feliz, só que ele não sabia. Ele não tinha consciência disso, de que ele era feliz. Tanto é que chegou um momento, caiu o que? A insatisfação em si. E aí ele falou: não estou satisfeito com isso aqui não, com essa vida aqui, de ter tudo. Eu quero roupa, meu pai compra roupa. Quero sapato, ele compra sapato. Quero ir para a festa, eu vou para a festa. E não está bom desse jeito não.
Ele era feliz, mas não tinha consciência disso. E ele foi lá e falou: eu quero mais. Eu vou atrás de uma felicidade, de algo diferente. Foi lá e pediu para o pai: pai, me dá o que é meu, que eu tenho direito. E o pai, amoroso, bondoso, falou: filho, você tem tudo aqui. Não, pai, eu quero. Não, você tem direito. Então vou te dar o que é seu. E deu para esse filho o que ele tinha parte na herança. E esse filho pegou aquele montão de dinheiro, que não era pouco, e saiu. Falou: não, agora eu vou ser feliz. E diz o texto que ele foi para um lugar bem longe, e ali ele granjeou, porque tinha dinheiro, granjeou muitos amigos, e ali ele começou a gastar o dinheiro em festas, né? Começou a gastar o dinheiro irresponsavelmente, e daqui a pouco, o que aconteceu? Acabou o dinheiro. Mas enquanto ele estava na festa, ele era infeliz e não sabia, porque ele não tinha mais a proteção do pai, ele não tinha mais o carinho da sua família, ele não tinha a companhia das pessoas que realmente o conheciam e o amavam. Ele era infeliz, porém, ele não tinha consciência disso. E aquele jovem chegou numa situação em que o dinheiro acabou. Aí, acabou as amizades. Os amigos fugiram. Chegou a necessidade. Aí diz o texto que ele, o quê? Caiu em si. Caiu o quê? Na real, como diz os jovens aí, né? Caiu na real. Aí ele foi saber que ele era infeliz, mas agora era consciente do seu estado, da sua situação. Agora ele era infeliz e ele começou a se lamentar por isso. Ele reconheceu que realmente agora ele estava experimentando uma situação difícil, porque não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém. Até que então, ele, reconhecendo a sua infelicidade, ele falou: eu vou voltar para o meu pai. Porque lá o menor dos funcionários está numa situação bem melhor que a minha, que não tenho o que comer, estou aqui comendo comida dos porcos. Diz o texto que ele volta para casa. O pai o recebe carinhosamente. O pai não lhe imputa nenhuma culpa, nenhuma acusação. Abraça, recebe o filho e ainda faz festa. Chama os funcionários, né? E fala assim: ó, dá a melhor roupa para ele, dá o melhor calçado para ele. Vem aqui, coloca o anel, significa honra. E também faz festa. Esse jovem passa por uma outra situação. Ele passa a ser feliz e agora consciente. Isso, queridos, que eu gostaria que você traçasse um paralelo com a sua vida, de você se situar naquilo que você realmente é. É o que o texto está dizendo aqui. Ele chama a atenção de uma parte da igreja. Não eram todos da igreja de Sardes que estavam naquela situação, mas existia um grupo que estavam caminhando numa situação totalmente diferente. E Jesus Cristo, então, se revelando a João, falou: escreve aí para essa igreja. Ele já tinha escrito uma igreja para Éfeso, para Pérgamo, para Tiatira, agora Sardes. Escreve para essa igreja aí: olha só, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sabe por quê, querido? Você fala: bom, eu me conheço, mas quem nos conhece mais e melhor é Deus. Em 2 Crônicas capítulo 16, versículo 9, está escrito assim: que
os olhos do Senhor, eles passeiam sobre a terra. Olha só, os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. A quem ele está vendo? Eu, você. Nós somos contemplados. E Deus, quando ele tem um propósito, ele passeia os seus olhos sobre a terra. Ele tinha um propósito de terminar com o gênero humano, que estava pecaminoso. E ele encontrou Noé, ou Noa, né? Encontrou o Noa, né? Noé, pregoeiro da justiça. Depois ele tinha um propósito de formar uma nação. Seus olhos contemplaram Abraão. Ele foi formar essa nação e chegou uma hora que essa nação estava formada, precisava sair do Egito agora. Os seus olhos contemplaram Moisés. E assim por diante nós vamos ver na Bíblia quantas pessoas Deus olhou e contemplou. Quantas elas viram. E elas chegaram até aqui e viu você. Os olhos do Senhor contemplou a sua vida. E a Bíblia fala que foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, não nós, a nós mesmos. Isso é privilégio nosso só de estarmos aqui. Porque Ele que nos resgatou, Ele que nos trouxe até aqui, nos colocou no seu caminho. Então foram os seus olhos. Então existe uma realidade. E Jesus Cristo então chama a atenção dessas pessoas para aquilo que estavam vivendo. Olha, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Então está dizendo, vocês estão o quê? Levando uma vida de representação. Vocês estão representando de que vive, mas está morto. Você representa de que está alegre, mas está triste. De que é bem sucedido, mas na verdade é um fracasso. E às vezes nós queremos demonstrar algo que na verdade nós não somos. Somos apenas uma representatividade, uma falsidade, porque na verdade não é nada disso. Queridos, eu acho isso de muita responsabilidade. O crente não ser aquilo que ele é. Nós temos maior peso do que aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tem um peso maior sobre nós. Nós temos que ter consciência. Nós não podemos ser um crente pirata. Ontem eu comentava com os meus filhos, né, uma moça que é assessora parlamentar lá na Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro. Vocês devem ter visto na televisão que ela foi presa porque estava vendendo alguns produtos pirata. Então uns óculos bonitos lá, que é feito lá, sei lá, nos Estados Unidos, que custa X dólar. Aí um outro país lá vai lá e falsifica. Você olha, parece igualzinho aquele original. Porém é um produto falso, um produto pirata. E muitas pessoas são iludidas. Nossa, quanto custa? Muito menos do que aquele produto que é verdadeiro. E aí a pessoa fica entusiasmada e acaba comprando aquilo que é falso, que é pirata. Cada um sabe de si mesmo. Mas Jesus aqui começa a dizer, olha, tem algumas consequências para esse faz de conta, que não é, parece que não é. Um dia está fervoroso, outro dia está gelado. Se nós, no mesmo capítulo aqui, no versículo 16, vai falar assim para mim, está falando para mim e para você, olha, o crente morno, eu vou vomitar na minha presença. Deus, Ele não vai aceitar que nós queiramos representar alguma coisa daquilo que nós não somos. Nós somos chamados a atenção aqui exatamente para esse erro dessa igreja, para não cometermos a mesma coisa. Queridos, nós temos que ser
verdadeiro. Não dá para enganar. Não dá, porque quando nós queremos enganar, nós enganamos a si mesmo. A si mesmo. Por isso que ele falou, você parece estar vivo, mas está morto. Está representando que é, mas não é. Você está se enganando a si mesmo. Então, queridos, tem o perigo de o cristão vestir de uma capa de cristão, porém suas obras, as suas ações, as suas atitudes não correspondem com a palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui no versículo 2, na parte B, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, está sendo reprovado. Está sendo reprovado. Aparenta ser uma coisa, mas não é. Não é perfeito. Não é perfeito. Então, você pegar um produto verdadeiro e um produto falso, pirata, vocês vão ver que não existe a perfeição naquele que é falso. Parece que quem conhece. Por que aquela moça foi presa lá no Rio de Janeiro? Porque as pessoas, quando compraram, levaram para casa e começaram a observar. Espera, não, aqui não é desse jeito. Aqui tem um defeito aqui nessa perninha aqui. Nessa curva também tem outro defeito. Essa cor original não é isso. Começou a achar defeitos. É isso que acontece. Então, começa a cheirar o quê? Falsidade. Começa a cheirar falsidade. E aí Deus então começa a querer nos ensinar algumas coisas. Queridos, Deus ele está permanentemente em busca de algo. E a sua busca constante tem um propósito tramado já no Novo Testamento. Para a minha vida, para a sua vida. Para a vida da igreja, para o seu reino. Sabe, queridos, e esse padrão que ele tanto persegue está em Romanos 8, 29, que diz que ele nos conformará segundo a sua imagem. Conformará, ou seja, vai fazer de acordo com aquela forma. A forma vai nos tornarmos o quê? Igual à imagem de seu filho. Por isso que lá em Gênesis ele já falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. Não tem falsificação aqui, querido. Às vezes o diabo quer exatamente mexer naquilo que Deus está fazendo. Então o propósito de Deus é exatamente criar essa imagem em nós. Nos tornarmos o que? Parecido com seu Filho Jesus. É exatamente isso. Por isso que em Filipenses capítulo 1, lá no versículo 6, ele está dizendo o quê? Aquele que iniciou o quê? Uma boa obra. Uma boa obra. Então, bem provável que nós ainda estejamos e com certeza, em obra. Nós estamos ainda sendo moldados para ganharmos a forma de Jesus. É bem provável que você está dizendo, mas faz anos que eu aceitei Jesus e até agora sim, até agora. Porque Jesus ele não vai interromper aquilo que ele começou na sua vida. Ele não vai parar aquilo que ele começou a sua vida. Mas até quando vai isso? Até no final, querido. Não vai terminar na véspera. Vai ser no dia. Vai ser no dia. No dia que você fechar os seus olhos, que você não tiver mais fôlego de vida, terminou a obra na sua vida. Ou então Cristo Jesus vier buscar a sua igreja, terminou a obra na sua vida. Mas até então, querido, você vai sendo trabalhado. É por isso que às vezes você passa por algumas coisas que ali está te incomodando, parece que machuca, mas Deus está trabalhando. Ele está martelando, está esmerilhando, está esculpindo, está nos dando forma. É lógico que alguns crentes são mais cascudos que o outro, né?
Pastor Marcos? Parece que é mais difícil. Parece que não são maleáveis. Outras pessoas são mais maleáveis, choram aos pés do Senhor. É isso mesmo, Pai. Perdão pelo meu pecado. Reconheço a minha miséria. Reconheço que realmente agora eu preciso mudar de atitude, mudar de vida, agir de forma diferente. Vão aprendendo com isso. Então Deus está trabalhando. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, voltando um pouquinho, 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, que é mais perto ainda, no capítulo 1, versículo 5, quero ler três versículos aqui para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a... Ninguém abriu a Bíblia ainda? Acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude a conhecimento ou ciência. E a ciência a temperança ou domínio próprio. E a temperança a paciência. E a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal. E o amor fraternal a caridade. Então veja bem, queridos. Resumindo as palavras do apóstolo Pedro aqui, numa só palavra, nós diríamos caráter. Caráter. Quem está falando aqui, são as práticas das virtudes cristãs, ou seja, o caráter cristão, aquilo que você deve ter. Porque caráter todos nós temos. Às vezes você ouve falar que a pessoa é sem caráter. Não, é um mau caráter ou um bom caráter. A pessoa não está fora de não ter caráter. Ela tem. Mas nós somos moldados nesse caráter. Nós estamos sendo trabalhados nesse caráter para termos o mesmo caráter de Cristo. Ou seja, os mesmos sentimentos de Cristo, como está lá em Filipenses. É o mesmo sentimento, é o mesmo caráter. É isso que nós perseguimos. Mas o nosso caráter, ele precisa o que? Ser trabalhado. Então, como que nós podemos falar sobre isso? O caráter faz parte o que? Da personalidade humana. Né? Uma vez nós nos reunimos aqui, principalmente os casais, e falamos sobre isso, sobre a personalidade humana. E um dos aspectos da personalidade é o biotipo ou biótipo, algumas vezes falam que é um aspecto físico, faz parte da personalidade. Então, muitas pessoas não se aceitam da forma que é. Sou muito alto, muito comprido, e magrinho, preciso engordar, e vai assim por diante. Né? Outro aspecto é o caráter. O caráter é o aspecto subjetivo. Nós não herdamos, ele é formado. O caráter é formado na pessoa, já na criança, porque vai ter a influência da sua casa, lá do seu lar, da forma que ele é educado, da forma que seus pais o tratam. Por isso o pastor Júnior estava exatamente recomendando aos pais do Noah: olha, vocês têm a responsabilidade de formar essa criança, ou seja, de incutir nesta criança um caráter que vai ser para a vida inteira. É uma responsabilidade enorme de nós pais e nós filhos, porque o lar vai influenciar e muito o caráter de uma criança que está em formação. A escola vai influenciar para isso. A comunidade, ou seja, os amigos, o círculo de pessoas que está ali em volta, vai influenciar no caráter. O trabalho vai influenciar no caráter. O que mais? A igreja vai influenciar no caráter. Nós estamos falando aqui sobre caráter. Então, por quê? Porque o caráter, ele pode ser modificado. Ele
ele recebe essas informações e é formado esse caráter, e mesmo que a pessoa tenha um caráter deturpado, né? Deturpado, ele pode receber uma transformação em Cristo Jesus. Amém? Jesus pode mudar o nosso caráter. Nós temos alguns irmãos aqui novos convertidos. E se nós perguntarmos para o Marcos como é que era a vida dele antes, como é que era a vida depois? Quando alguém falava um desaforo para o Marcos, ó, o tamanho dele, olha só, ó, grandão, a cara, aquela barba, Iriene que eu diga. Não, Marcos é boa pessoa, graças a Deus, né? Mas quando se falava com o Marcos, ele ficava tão nervoso que ele até chorava, tão nervoso que ele ficava. E aí sai da frente, né? Sai da frente. Mas hoje é diferente. O que está sendo mudado nele? O caráter. Por isso que nós recebemos a Cristo Jesus. Eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém. Teu nome é escrito no livro da vida. E aí começa um tratamento, um processo na sua vida. Por isso que muitas vezes você vem aqui e você sai falando, ai, glória a Deus, aleluia. Porque Deus está trabalhando. Não tem outra forma, né, irmão Saul? Não tem outra forma. É a palavra de Deus que... E ainda bem que Ele faz isso, né? Glória a Deus porque Ele faz isso. Porque esse carana velho não era esse carana. Eu nasci num lar evangélico, mas o meu caráter precisou ser moldado. Recebi muitas influências, e as influências ruins geralmente é a que pega mais, e aí precisa ser trabalhado. E como que você vai sendo trabalhado? Passando um óleozinho santo na cabeça? Não é assim, é trabalhando no duro. Então, a comunicação, por exemplo, influi no caráter, ou seja, a comunicação, a televisão, internet, vai lá, pessoa que era um bom caráter, mas de repente começou a ver alguma coisa, começa a desvirtuar. A mulher que era sincera ao marido, que amava o marido, tal, mas daqui a pouco ela fala, o marido, agora eu tô numa outra dimensão aqui, agora eu tô, e pronto, e acabou o casamento. O caráter foi deformado, porque ela foi influenciada pela comunicação, ou por aquilo que lê, começa a ler muita coisa ruim, e começa a receber o que? A influência. E o diabo, ele vem e começa a deformar, muda a mente da pessoa, uma pessoa que pensava, né, na família, no lar, que pensava na igreja, agora, se falar em igreja para ele, se falar em Deus para ele, vai arrumar briga. Por quê? Foi deformado no seu caráter. Mas nós estamos aqui porque Deus nos escolheu para que o nosso caráter fosse trabalhado, fosse melhorado, porque não é por nós mesmos, mas é a palavra de Deus que vai penetrando, que vai trabalhando em nós. Outro aspecto da personalidade é o temperamento, né? A pessoa fala, não, eu sou muito nervoso, eu sou fleumático, eu sou isso, sou aquilo, né? Tem vários classificação aí do temperamento. Queridos, esse você herdou, esse não foi formado, você herdou já, né? Então lá, quem é italiano fala alto, né? Grita dentro de casa, o outro que é um sangue lá do português é mais aquilo, o outro é do espanhol, é mais bravo tal, e quer brigar, e assim por diante. Questão de o quê? De temperamento. Mas como é que nós vamos fazer? Eu herdei, está aqui comigo. Tem solução. Porque aí você fica submisso ao Espírito Santo de Deus. E quando você está sob a ação do Espírito Santo de Deus, o teu temperamento é dominado. Alguém te deu uma fechada lá na estrada, ali na esquina, o teu eu, né, se inflama e você quer se desabafar. É o teu temperamento. Porém o Espírito Santo vai falar, não, calma.
deixa para lá, deixa passar. E aí você vai, respira fundo, o Espírito Santo te dominando. É o Espírito Santo que tem que dominar você, que tem que guiar você, que tem que levar você. E outro aspecto, né, da personalidade é o ego, né? E aí muitas pessoas são egocêntricas, né? É o aspecto objetivo da pessoa. Então, tá nele, né? A pessoa é influenciada pelas suas convicções, suas ideologias, conceitos, preconceitos, suas crenças. Então essas pessoas têm o ego exacerbado, chegam numa reunião, não é o seguinte, nós vamos fazer um acampamento, vai ser assim, assim. Ele fala, concordo com tudo, desde que vocês façam assim, 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 assim. É ele, é o ego, né? Egocêntrico, né? Então, como é que vai ser dominado isso? Exatamente pelo Espírito Santo. Então tudo tem a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós só teremos nosso caráter mudado quando exatamente o quê? Nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. É essa igreja que está sendo formada para compor o reino de Deus. Não pode ser uma igreja como a de Sardes, que ali fazia de conta. Tinha um grupo ali que fazia de conta, tem culto, está lá. Tem reunião, estou lá. Enquanto os irmãos lá estavam buscando a Deus e se aprimorando na palavra de Deus, e outros fazendo de conta. Queridos, Deus ele pega e fala assim, olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Deus é Deus de oportunidade. Ele sempre nos dá oportunidades. Eu estou encerrando porque o tempo está se passando. Mas só lembrando daquela mulher, que ela foi trazida até Jesus, com um grupo de pessoas que estavam condenando, porque ela foi pega em adultério. Aquele grupo queria condená-la, apedrejá-la, e trouxeram até Jesus. Jesus falou, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e todos eles saíram. E Jesus então falou, cadê teus acusadores? Foram todos embora. Eu também não te condeno. Aquela mulher, ela tem o seu caráter deformado, mas Jesus deu a oportunidade para ela, dela se regenerar, dela mudar. Deus é o Deus de mudança na nossa vida, Deus de transformação na nossa vida. Filipenses 2,5 é o versículo chave para nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o mesmo caráter, queridos. É isso que nós estamos como igreja perseguindo. Nós temos que desenvolver esse caráter, mudar esse para sermos íntegros. Por isso nós estamos falando em integridade. Ontem, se eu não me engano foi ontem, eu li um texto de um pastor. Ele é brasileiro, na verdade. Ele nasceu nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, mas ele veio para o Brasil com 7 anos de idade e está até hoje aqui no Brasil. Não sei se alguém já leu alguma coisa sobre ele. Haroldo Walker, esse pastor. Ele fez um texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz assim, cara, se quiser, nós estamos terminando. Diz assim, há um consenso no mundo ocidental que é independente de qualquer partido ou país específico, é que se posiciona violentamente contra qualquer valores judaico-cristãs. A ideia é que as leis morais da Bíblia roubaram a humanidade da busca pela felicidade. O desejo é de anular os valores que são a base da família tradicional. Esse movimento é global e irá inexoravelmente avançar para dominar o mundo. Por isso, precisamos estar preparados para ser severamente perseguidos se formos contrários a ele. Presta atenção, querido. Presta atenção. Deus está dando uma janela de oportunidade e vitória temporária contra essas forças através da eleição inesperada de Trump e vitórias conservadoras em outros países como o Brasil. Mas a reação a esses partidos e políticos que defendem os valores morais judaico-cristãos
retornará em breve. Harold acredita que acontecerá em 4 a 10 anos. Então, é um espaço de tempo muito breve. Isso não se engana, queridos. Ganhou o Bolsonaro. Muitas igrejas já parou de orar. Não, agora o Bolsonaro já ganhou. Agora a igreja está bem. Não, nem começou ainda. Nem começou. Tá? Então, até que os partidos de esquerda já estão se recompondo. Eles vão se unir, vão se fortalecer para voltar. E vai ser pior. A hora que eles voltarem, vai ser pior, porque agora eles vêm com fúria. Continua o texto. Devemos alertar a igreja com urgência para vigiar e orar sobre as seguintes questões. Primeiro, precisamos aproveitar a prosperidade econômica que está chegando. Vocês estão sentindo, nós que trabalhamos com indústria, existe um clima muito positivo, muito favorável, uma euforia sobre isso. Algumas notícias pendem para isso, né? Então, precisamos aproveitar essa prosperidade econômica que está chegando nos próximos anos. Para quê? Presta atenção. Para promover as causas do reino de Deus e não permitir que sejamos atraídos pelo materialismo e pela realização egoísta de nossos próprios caprichos, conforto e prazer. Querido, você não foi chamado para se camuflar aí de crentinho e tá bom. Não é isso. A sua responsabilidade é maior. E o texto desse pastor está dizendo que virá um momento bom financeiramente sobre o país. Mas vai ser para nós aproveitarmos isso, injetarmos isso em favor do reino. Devemos manter os valores que Jesus nos ensinou de negar a nós mesmos, tomando nossa cruz diariamente, ministrando às necessidades dos pobres e dos não evangelizados. Nós falamos sobre solidariedade. Vários irmãos aqui adotaram crianças lá do projeto Semear, do projeto Semear. Várias crianças. Minha esposa veio correndo para cadê o Bruno que eu preciso adotar uma criança? Aí falei, ainda dá tempo. Então, ainda dá tempo. Se você não adotou uma criança, de adotar uma criança. O que é isso? Se você puder dar uma roupinha, um agasalho, um tênis talvez, para que essa criança receba agora, no final do ano, né? Comece um ano feliz e tenha um calçado, uma roupa, seja assistida. Seja assim, essa é a nossa obrigação. Aliás, eu queria conclamar os irmãos que vêm, domingo que vem, para a cantata, trazer algo para a nossa cesta básica que nós fornecemos para os nossos irmãos necessitados. É a última cesta do ano. Vamos fazer isso com carinho, queridos. Que haja participação da igreja, amém? Amém. Se você sentir de comprar um panetone, comprar uma latinha de doce, comprar uma marmelada, não importa, vai ser melhor, porque arroz, feijão sempre a gente tem. Vai precisar também, vai precisar, mas traga, né? Um produto de higiene pessoal é importante também. Continua o texto. Não devemos nos deixar hipnotizar pelos valores das culturas que nos rodeiam. O dinheiro que Deus colocará em nossas mãos é para enviar e apoiar missionários e obreiros do reino em todo o mundo. Precisamos ver a grande comissão cumprida. Realmente, queridos, há uma promessa de Deus. Muitas pessoas que estão desempregadas receberão altos salários. Pessoas que são empresários, Deus vai trazer um discernimento para que essas pessoas tenham seus negócios lucrativos e vão ter grandes ganhos. Mas para quê? Para que seja injetado no reino. Segundo, o diabo não está preocupado com a geração mais velha. Agora nós vamos falar sobre as crianças. Olha, o diabo, ele não está preocupado com a minha geração, que estou entrando na casa dos 70. Não é comigo. Não é com o irmão João ali,
com Devanir, com Saul, até com Marcos ali, pegar os mais velhos. Não é com essa geração que o diabo está preocupado, não. Isso aí, deixa ir para a igreja. Vai para a igreja, está tudo bem. Não é isso. O diabo está preocupado com as gerações futuras, com as novas gerações. Mas deixa eu te dizer para você, querido irmão, eu preguei aqui recentemente que também Deus está levantando uma geração de benjamins. Amém? Uma geração de benjamins. Eu quero declarar que Rafael é benjamim. Eu quero declarar que Noah é benjamim. Eu quero declarar que aquelas crianças que estão lá no Viva Kids são uma geração de benjamins. Pessoas que Deus vai levantar com autoridade nesse país para mudar a situação desse país, porque o anticristo está vindo aí. E é essa geração que o anticristo está querendo requerer. E é por isso que ele está furioso, querido. Então o nosso caráter tem que estar íntegro para ensinar a essas crianças, essas novas gerações, como servir a Deus, como ser homens de verdades, mulheres de valores. É isso que Deus está procurando. E está falando assim, ó. Assim como o faraó do antigo Egito, Herodes nos tempos de Jesus e o dragão em Apocalipse 12, ele está atrás da nova geração, pois ele sabe que é um instrumento que Deus usará para destruir seu reino e introduzir o reino do Messias. Devemos, portanto, como igreja, dedicar toda a nossa atenção à preparação dessa nova geração. Querido, essa tem sido a nossa preocupação. Toda vez que eu pego o Rafael, que ele gosta de vir brincar com o vovô, eu oro por ele. Não preciso fazer alarde nenhum. A minha esposa não precisa ouvir que eu estou orando pelo Rafael. A Carol não precisa ouvir que eu estou orando pelo Rafael. O Regis não precisa ver que eu estou orando pelo Rafael. Mas o inferno tem que saber que o Rafael, uma criança escolhida por Deus, que eu estou determinando sobre a vida dele, uma autoridade dos céus, e ele vai fazer a diferença. Assim vai ser vocês. O David, a Bruna vai pegar as duas filhas e vão estar ministrando. Os meus filhos hoje são pastores, por quê? Porque eu ir lá no berço e orar. Falei, Senhor, eu declaro sobre a vida deles que vão ser uma geração diferente da minha. E eles são mais pastores do que eu, tem mais palavra do que eu. Mas é isso, a luz tem que brilhar mais nele, porque aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Vai ser isso com a filha do Eduardo, vai ser isso com a filha do Tiago, vai ser isso com aquelas crianças que estão ali, com outras que vão vir aqui. Daqui a pouco o Paulo vai ser papai, o outro Tiago aqui, a Malu, né? Já nasceu ou não? Não nasceu. Está para nascer por esses dias. Ó, quantas! Uma nova geração. Mas sabe o que o diabo está levantando furiosamente contra essa geração? Deixa eu te dizer, a nossa importância, queridos, de termos um caráter curado, porque nós temos que curar esse país. Bolsonaro nomeou uma ministra, uma pastora. Vocês não sabem o que já está acontecendo no mundo espiritual por causa dessa pastora. Por quê? É uma mulher que vai brigar contra o aborto, que vai lutar pelas crianças. É uma mãe que é adotiva, tem uma criança, uma filha adotiva, uma filha de índio, né? De índio. É uma mulher que já luta muito tempo, não é agora que ela vai começar, não, ela já tem um trabalho, por isso que ela foi escolhida. Sabe, queridos, então nós temos que orar por ela e por todos os ministros que estão sendo escolhidos ali. Sabe por quê? Porque esses partidos vão voltar com força, e o caráter deles, queridos, é deformado. Eles odeiam a família. São o quê? Os princípios judaicos cristãos. E isso é no mundo. Por isso que eles são ajudados financeiramente por outros países. E isso vai vir sobre a igreja. Mas nós estaremos alerta, orando, intercedendo, ensinando, formando esta geração. Essa é a nossa responsabilidade como os pais.
como os tios estão ali em volta do Rafael, assim é na sua família, ali na família do Devanir, a gente vê, está ali todos os filhos, estão todas as pessoas, estão formando, e essa é a nossa responsabilidade, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia no nosso país. Sabe, queridos, a Bíblia fala, você quer ter uma vida sossegada? Oreis pelos governantes. Você só vai ser tranquilo se você tiver um governo tranquilo. Então, ore pelos governantes. Amém? Essa é a nossa posição. Se nós tivermos o nosso caráter curado, sarado, nós teremos uma igreja triunfante. Uma igreja que vai fazer a diferença. Nós queremos fazer a diferença nessa cidade. Por isso nós temos orado. E Deus vai trazer recursos para que nós possamos ir para um lugar onde seja relevante a nossa presença. Para ser mudado alguns costumes. Que parece que hoje ter uma família desfacelada é normal. É isso que o diabo incute. Que o normal é errado. E o certo não serve para eles. Mas Deus, Ele tem um plano melhor para você. Ele tem um plano para a sua família. Um plano de vitória, de bênção, em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé. Engenharia da qualidade. Alguns irmãos aqui trabalham com indústria. E sabe que no processo de fabricação, a engenharia de qualidade chega lá e detecta um item de não conformidade, ou seja, não está de acordo com o padrão estabelecido. A minha oração nesta noite, que se o diabo tem colocado algum rótulo, algum carimbo em alguém de não conformidade, que seja arrancado pelo poder do sangue de Jesus. Que seja agora extraído toda a deformidade que o diabo tem colocado em vidas aqui, para que o padrão de Cristo, aquele que Ele está procurando, aquele que Ele está fazendo em nós, seja conforme a sua vontade. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Oh, exaltado é o teu nome, Senhor. Eu te louvo, Deus. Te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Senhor, por aquilo, Senhor, que tem nos ensinado, tem nos proposto, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a termos, Senhor, o nosso caráter trabalhado, Senhor. Senhor, tudo aquilo que o diabo trouxe como deformidade sobre as nossas vidas, sobre vidas, Senhor, que ainda estão aqui, Pai, mas Tu, Senhor, está realmente trabalhando. Capacita os Teus filhos, Senhor, para suportar, Senhor, esse tratamento. Senhor, ajuda os Teus filhos, Senhor, a enfrentar, Senhor, a inconformidade, a deformidade. Senhor, orienta, Senhor, os Teus filhos, Senhor, para que sejam, Senhor, e recebam o tratamento devido. Senhor, e a Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. Senhor, ela não mente jamais. E Tu prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, portanto, ó Pai, libera, Senhor, os Teus anjos para estar ao lado dos Teus filhos. Deus, que eles sejam, Senhor, orientados a cada instante, a cada momento, ó Pai. Senhor, e quando receber, Senhor, ofertas, Senhor, do inimigo, Senhor, quando eles, Senhor, serem confrontados, Senhor, nos seus caráteres, ó Deus, eles possam se resguardar debaixo da Tua palavra, Senhor, debaixo dos Teus ensinamentos, Senhor, guardar no seu coração, Senhor, na sua mente e praticar, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu está, Senhor, nos ensinando. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te peço, ser com cada um, ó Pai. Ó Deus, as famílias que aqui estão reunidas, ó Deus, que estão gerando, Senhor, novas gerações,
que estão formando novas gerações, que estão influenciando novas gerações, ó Pai. Ah, Senhor, que realmente sejam influenciadores, Senhor. Senhor, cheios do teu Espírito. Senhor, pessoas comprometidas, Senhor, com o teu reino, com a tua palavra, Senhor, com os teus ensinamentos. Isso eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua honra e glória, Pai. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe os irmãos. Que tenham uma semana abençoada. Que esta palavra possa encontrar terra fértil no seu coração. E essa semente gerar em você o desejo de falar: Senhor, eu quero ser diferente. Eu recebo essa oportunidade, Senhor, que tu me deste. Leia de novo esse texto aí dessa carta à igreja de Sardes. A oportunidade que Deus está dando. Porque se você perder a oportunidade, diz esta carta, que ele vai vir com castigo. Porém, aqueles que estão se preservando vão receber o quê? Um vestido branco, um vestido de glória, um vestido de honra. É isso que Deus está reservando para você. Amém? Amém, queridos. Estenda a vossa mão. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja amada igreja não só hoje, mas todo sempre. Digamos juntos, amém e amém. Dê um forte abraço ao seu irmão.